Peraí, começa outra vez, Gustavo. Peraí, deixa ela dar o play. Vai. Boa noite, gente. Vamos começar essa reunião de hoje com uma pequena oração que está no capítulo 2 do livro texto, na página 30. Vamos começar. Vamos relaxar, vamos respirar algumas vezes. Respiração total. Enche o pulmão e expira todo o ar que tiver. Inspira e solta. Inspira e solta. Vamos começar com a oração. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros se, em uma situação que necessite de ajuda, penses deste modo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, Divino Espírito Santo, nós entregamos a Ti esse momento, entregamos a Ti qualquer meta pessoal que tenhamos, para nos dedicarmos completamente a sermos verdadeiramente úteis ao plano de Deus, através desse estudo. Amém. Amém. Vamos lá. Então, boa noite para todos. Estamos aqui, né, mais uma vez, dando continuidade ao estudo do livro Um Curso em Milagres, do livro texto. Eu vou compartilhar aqui o texto que nós vamos ler hoje, que é Distorções dos Impulsos para o Milagre. Então, nós pretendemos estudar esta sessão, e depois do capítulo 2, a sessão 1, desculpa, que é as origens da separação. Então, desculpa, gente, a gente vai fazer como temos feito nas reuniões, né? A gente lê só um minutinho. A gente lê 2 parágrafos e comenta, e vamos, né, assim, com o Espírito Santo nos guiando e nos iluminando nesse propósito, né, de estudar esse livro, né, praticar o que ele orienta, para que nós possamos encontrar a paz, que é a nossa meta, junto ao Espírito Santo. Então, vamos lá. Distorções dos impulsos para o milagre. As tuas percepções distorcidas produzem uma cobertura densa sobre os impulsos para os milagres, fazendo com que seja difícil para eles alcançarem a tua própria consciência. A confusão entre impulsos milagrosos e impulsos físicos é uma das maiores distorções da percepção. Os impulsos físicos são impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Todo prazer real vem de se fazer a vontade de Deus. Isso é assim porque não fazê-la é uma negação do ser com S maiúsculo. A negação do ser resulta em ilusões, enquanto a correção do erro traz a liberação disso.
Não enganes a ti mesmo, acreditando que podes te relacionar em paz com Deus e com teus irmãos através de qualquer coisa externa. Parágrafo 2. Criança de Deus, tu foste criada para criar o que é bom, o que é belo e o que é santo. Não esqueças disso. Por pouco tempo, o amor de Deus ainda tem que ser expresso através de um corpo para outro, porque a visão ainda é tão tênue. A melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção, de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. Não vai compartilhar, Ana, o texto? Ué, não está compartilhado? Não. Não. Eu estou crente que está compartilhando. Eu não me liguei que eu estou aqui no celular e lendo pelo livro. Ó, agora, mais uma vez, ele desapareceu. Ele estava aparecendo. Gente, vamos desistir de compartilhar, senão a gente vai ficar tomando tempo da reunião. Isso, vai adiante, então. Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Nós estamos aqui no livro texto, página 15, né? Seção 7, né? Capítulo 1, seção 7, distorções dos impulsos para o milagre. Para o milagre. Então, como a gente não está conseguindo compartilhar o texto, as pessoas ficam com essa referência, a gente comenta, depois se elas quiserem ir ao livro, né, quem não tiver com o livro agora, para fazer a leitura, né, e absorver tudo aquilo que for capaz de absorver e que for útil, né, para ela ser verdadeiramente útil. Né? As pessoas que tiverem o livro por perto, abram no capítulo que a gente está lendo, que facilita muito. Isso aí. Principalmente a gente comentando de 2 em 2 parágrafos, né? Uhum. Então, nesses 2 parágrafos, ele está falando das percepções distorcidas, que elas funcionam como uma cobertura densa, né, como se fosse um fog, que te impede, que te dificulta a ver o que é real. E aí, essa cobertura densa é sobre os seus impulsos para milagres, né, fazendo com que seja difícil para você alcançar a tua própria consciência, para que o impulso para os milagres alcance a tua própria consciência. E aí ele fala também que ele está falando aqui das distorções dos impulsos para milagres. Né? Então ele apresenta aqui 2 distorções. Uma delas é a confusão entre impulsos milagrosos e impulsos físicos. Ele fala que é uma das maiores distorções que a gente pode praticar, né? E aí os impulsos físicos seriam os impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Então os impulsos físicos são isso, né? Quando você escolhe o corpo, né? Escolhe a ilusão, e aí os impulsos milagrosos ficam inibidos e você coloca sua atenção para os impulsos físicos, né? E passa a servir aos impulsos físicos, através do corpo, né? Através da forma. E aí ele fala, todo prazer real vem de se fazer a vontade de Deus. Porque não fazer a vontade de Deus é negar o ser, é negar a sua própria identidade. Porque Deus estendeu a sua vontade, o seu amor, para criar o seu filho. Então, na hora que eu nego esse filho, que é o ser, eu estou negando a própria vontade de Deus. E aí eu estou escolhendo, fazendo a escolha equivocada, né? Se eu nego o ser, eu fico, né, na ilusão, eu fico no não ser. E aí vem todo esse efeito que vem, nas consequências que vem disso, de você estar a serviço do medo e da culpa, né, através do culto. Você quer comentar alguma coisa, Gustavo? Eu volto de novo ao assunto da época, né? O assunto olímpico, né?
Os impulsos físicos são impulsos milagrosos dirigidos equivocadamente. Você, você quer ser olímpico no corpo ou quer ser olímpico pelo espírito, ou pelo milagre? Que chama aqui milagres, né? Para os separados, é milagres. Mas Jesus diz cá no capítulo 1 que milagres são naturais. Então, ser olímpico em espírito é natural. Você veio daí, no capítulo 2 diz que você vai passar, na frase 3 por pouco tempo, o amor de Deus ainda tem que ser expresso através de um corpo. Quer dizer, você, por pouco tempo, ainda vai expressar o amor de Deus através do corpo. Então, ele está falando aqui da dualidade entre o temporal e o eterno, né? O espírito é eterno e o corpo temporal. Ele está dizendo que, por pouco tempo, esse corpito que vai se derretendo, né? Em alguns anos ele vai sumir, mas o espírito é eterno. E esse é o foco. Dizem até os, os religiosos, os místicos antigos, né, que Deus está no Olimpo. Então, seu propósito é olímpico, no sentido verdadeiro. Tem. Verdade. E aí ele fala, nesse parágrafo 2 que eu acho lindo esse começo, ele fala, criança de Deus, tu foste criada para criar o que é bom, o que é belo e o que é santo. Não esqueças isso. Ontem eu fiquei trabalhando muito isso, né? Qualquer pensamento ruim que vinha na minha cabeça, não amoroso, né, que viesse na minha cabeça, eu falava, não, hoje eu só quero criar o que é bom, o que é belo e o que é santo. E como funciona bem, né? Porque você faz o acordo com o Espírito Santo nesse momento, na hora que você se coloca esse propósito, você faz um acordo com o Espírito Santo, aí tudo muda, então aquele pensamento sai da sua mente. Então é uma boa forma da gente praticar, né, para ficar na mente certa. E também para elevar nosso nível de consciência, nossa vibração, né? Imagina eu estar sintonizado só com o que é bom, o que é belo e o que é santo. Né? Nesse princípio, você tem que treinar a mente, né? Treinamento, exatamente. Escolher entre os pensamentos o que é bom e o que não é. Isso é diário, diário. Para mim é o dia todo. Sim. E também ele fala que, no 2, a melhor forma de usar o teu corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção, de modo que possas conseguir a visão real, da qual o olho físico é incapaz. Gustavo, pode comentar aí, tá? Só um minutinho. Tá? A melhor forma do corpo é utilizá-lo para te ajudar a ampliar a tua percepção. Então, não é apesar do corpo. O corpo saudável pode lhe ajudar a você estar no tempo sem ser do tempo. Você não pode, com o corpo doente, se dedicar a esse treinamento da mente, né? Porque tem uma frase do corpo que diz o seguinte: nada tão cegante como a percepção do corpo. Por exemplo, se você está com o corpo, alguma dor no corpo, é muito difícil você lidar com o corpo. É muito difícil você escolher entre pensamentos, porque a dor domina.
E nós Ela te somos... aumenta a consciência corporal, né? A dor ela te aumenta a consciência corporal. Então você fica com mais dificuldade em abstrair dessa consciência corporal. Então, o melhor é você realmente trabalhar a culpa e o medo de forma que você não ataque o seu corpo, né, produzindo doença, né, projetando doença no seu corpo. E use o seu corpo para ampliar a tua percepção, como ele fala aqui, de modo que possas conseguir a visão real. Aprender a fazer isso é a única utilidade verdadeira do corpo. Então, o corpo deve servir à ampliação da consciência, da tua percepção, né, da visão real. É um bom aviso isso, viu? É a única utilidade verdadeira do corpo, né? Seu corpo tem que estar a serviço do espírito, porque até hoje foi o contrário, né? Tanto que o curso chama a realidade de milagre, mas milagres são naturais. Mas no estágio que a gente está, o instante santo é o instante eterno, mas no estado que a gente está, ele chama isso de um instante. Dentro do tempo, o milagre dura um instante. Santo, mas é um instante. Quando, na verdade, milagres são naturais, não existe tempo, tudo é eterno. Como é que a gente usaria o corpo, né, para ampliar a percepção? Por exemplo, fazendo o que nós estamos fazendo agora, né? Estudando, fazendo um treinamento para o caminho do desfazer, né, para a expiação. Através do estudo do livro-texto, da prática, né, que é fundamental ter a experiência, né, estudar o livro-texto, né, praticar através do livro de exercícios, para que a gente tenha a experiência, né, da liberação do medo e da culpa. Sem experiência, não, é o que Jesus fala, o 100 não é o exercício intelectual, o 100 é a experiência, o despertar é pela experiência, não é pelo intelecto. Então, é importante estudar e praticar exaustivamente, né, para que a gente consiga inverter a percepção, né, de errada para a percepção verdadeira. E assim, nos alinharmos com o propósito do Espírito Santo, que é a expiação. O curso ele treina desde o primeiro exercício, né? Nada que eu vejo significa coisa alguma. Ele diz a visão real da qual o olho físico é incapaz. Então, para mim foi muito difícil aceitar essa primeira lição. Como não é real se eu estou vendo? Eu me perguntava 1000 vezes. Como se eu estou vendo? A primeira lição, fiquei meio zonza, assim, falei, gente, que é isso? Porque é tão extraordinário. Falei, gente, o que ele está querendo dizer, né? Então, deixa eu seguir o que ele está falando aqui, porque eu não sei o que é isso. Mas é muito interessante, né, esse método de Jesus, né? E o propósito, né? Assim, o propósito ao qual esse método serve. É muito interessante. É engraçado. E quanto mais resiste, menos você entende. Quanto mais você resiste à ideia, para mim era como um tijolo assim na garganta. Eu não conseguia engolir aquilo. Anos. Não, eu ficava só um pouco confuso, assim, o que é isso, gente? Que é muito novo, né? Mas é isso aí que você falou. Quanto mais você se entrega, mais vai ficando claro. Porque você vai baixando a resistência. Exato. E vai recebendo a luz para compreender, né? E através da experiência, se você for praticando, você vai compreendendo, porque pela experiência você vai alcançando o que ele quer dizer, né? Onde ele quer chegar. E o curso ele vai fechando suas janelinhas de escape, né? Eu mesmo praticando essa primeira lição, nada que eu vejo significa coisa alguma. Aí eu digo, bom, pelo menos eu vou pensar no assunto. Aí na quarta lição ele diz, nada que você pensa também significa coisa.
Eu digo, meu Deus, não tem pão de escape. Não, não tem como. É igual as blitz da cidade de Vitória. Eu fui pegando uma blitz, eu fui numa rua, encontrei a barreira, aí eu entrei no desvio, tinha outra barreira. É isso aí. Então, você não tem como escapar, você tem que realmente olhar para dentro, né? Com vontade de olhar e com vontade de encontrar o que você quer encontrar. Mas parece que tem uma sementinha que diz assim lá no fundo: tem coisa aí, tem Tem. coisa aí, Aham, tem coisa. exatamente. A memória de Deus, né? Que você, desde a separação, você traz ela com você, está lá escondidona, lá no fundão do inconsciente, mas ela está Mas ali está dizendo: lá, presente, está tem falando com coisa aí. você. É, Exatamente. Está falando. E às vezes você não quer escutar, mas ela te fala. E mesmo sem querer escutar, você acaba escutando porque ela está te falando. E aí você acaba cedendo e indo buscar. Né? Vamos para o 3? Mas você pode ensinar isso. Parágrafo 3. A fantasia é uma forma distorcida de visão. Quaisquer tipos de fantasia são distorções, porque sempre envolvem a torção da percepção em irrealidade. Ações que brotam de distorções são literalmente as reações daqueles que não sabem o que fazem. A fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. Torce a realidade em qualquer sentido e estás percebendo de maneira destrutiva. Fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. Mas, embora possas perceber associações falsas, jamais podes fazer com que sejam reais, exceto para ti mesmo. Tu acreditas no que fazes. Se ofereceres milagres, serás igualmente forte na tua crença neles. A força da tua convicção sustentará, então, a crença de quem recebe o milagre. Fantasias vêm a ser totalmente desnecessárias à medida que a natureza inteiramente satisfatória da realidade vem a ser aparente tanto para quem dá como para quem recebe. A realidade é perdida através da usurpação que produz tirania. Enquanto restar um único escravo, entre aspas, né, andando na terra, a tua liberação não é completa. A restauração completa da filiação é a única meta daquele que tem a mente voltada para o milagre. E aqui ele está falando que a fantasia, uma outra distorção dos impulsos para o milagre é a fantasia. Então, a primeira distorção é você confundir impulsos milagrosos com impulsos físicos e acabar priorizando os impulsos físicos, né? Escondendo os impulsos milagrosos e dando atenção para os impulsos físicos. E a segunda distorção que ele apresenta aqui é a fantasia, que é uma torção da percepção em realidade. Então, através da fantasia, você torce a percepção verdadeira, o real, e enxerga o que não é real. E aí você dá espaço na sua mente para isso que não é real. E aí, isso que não é real começa a dirigir as suas ações. Então, você começa também a ter ações que refletem essa distorção da sua percepção. E aí, evidentemente, você está sob o domínio do medo e da culpa, né, porque você está na ilusão, uma vez que você distorceu, né, o que é real, então você começa a ser controlado, controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. Então, o seu mundo real ali, que você acredita que é real, ele passa a ser controlado por necessidades falsas. E você vai fazendo associações falsas e tentando obter prazer através dessas associações. Eu estava pensando como exemplo o amor especial. O amor especial é uma distorção do amor absoluto, né, do amor de Deus. É um amor que acontece no tempo e é controlado pela culpa e pelo medo, né, o amor especial, que a gente pratica aqui no mundo da ilusão. Então, ele distorce o amor de Deus nessa figura do amor especial.
E aí, esse amor especial, pelo que ele fala aqui na linha 6, né? Fantasias são um meio de fazer associações falsas e tentar obter prazer através delas. E esse amor especial dá margem a 1000 associações falsas, né? Porque o amor especial ele é o amor materno, ele é o amor fraterno, ele é o amor conjugal, ele é o amor, né? Todas as formas de amor, né? Só que são formas de amor baseadas em necessidades falsas, que são as necessidades da mente separada, que acredita que falta coisa para ela. Então, esse amor especial ele vem suprir, para a mente que está na ilusão, ele vem suprir faltas que ela sente, que ela acha que pode preencher com essas associações que ela faz através do amor, né? Com essas fantasias que ela cria, né? E que ela busca realizar através desse amor especial, que é um amor que não sabe, né, que ao invés de ele ser abundante, né, ele está baseado na escassez. Então, ele dá para receber. O amor especial é isso, ele dá para receber. E ele calcula o que ele quer receber. E se não for adequado ao que ele espera, né, esse amor especial já não vai servir, né, porque não corresponde às expectativas, né, das pessoas que estão envolvidas nessa forma de amor. Quer comentar alguma coisa, Gustavo? Sim, aqui a frase 4. A fantasia é uma tentativa de controlar a realidade de acordo com necessidades falsas. Isso deixa a gente exausto. A gente tenta controlar nossas fantasias, que não são nada mais do que nossa escassez, nossas necessidades falsas. E são falsas. E só dão muito mais sofrimento do que satisfação, né? Tanto que a fantasia, ela nunca lhe realiza agora. Minha fantasia sempre vai, talvez, poder se realizar no futuro, que não vai chegar também nunca. Mas agora você está só tentando controlar e se exaurindo com isso. Quando está tudo agora, nesse momento, nesse instante santo, tudo já é realizado nesse instante. Como você se acha um corpo, o corpo necessita de tudo. Eu nunca vi coisa tão necessitada. Tem uma coisa do curso que ele lhe alerta pelo quanto tempo você passa tentando satisfazer suas necessidades físicas. Suas necessidades. Quando você vê, você diz que o tempo todo você passa se exaurindo com isso. E para ter satisfações que duram um certo tempo, depois elas, né, o efeito passa, e aí você vai buscar outras necessidades para poder satisfazer, né, outras formas de satisfação. Todas as fantasias estão dentro do tempo, inclusive o que você acha que é você. Você está dentro do tempo como qualquer fantasia. Quer dizer, eu falo você corpo, né? Então, essa percepção invertida de você mesmo está totalmente dentro do corpo. E vai passar, e você vai querer resistir a isso. Não adianta. Todo mundo sempre morreu. Não conheço ninguém que nunca morreu. Só a vida. A vida nunca morreu. Todo mundo morreu, menos a própria vida. Então, o foco é aí, na própria vida. E tá viva agora. Amanhã, depois da manhã, quando você acabar, quando o mundo acabar, a vida vai estar viva. É esse o foco do curso. Sim. E aí ele fala, as fantasias serão totalmente desnecessárias à medida que a natureza inteiramente satisfatória da realidade,
venha a ser aparente tanto para quem dá como para quem recebe. Então, à medida que você vai aceitando a guiança do Espírito Santo e vai se acostumando a ficar na mente certa, você vai percebendo uma satisfação duradoura. E a satisfação duradoura, ela não, né, a mente que está ocupada com essa satisfação duradoura, ela não tem necessidade de fantasias. E aí você vai abrindo mão de fantasias e vai percebendo que as fantasias nada significam de fato. Porque elas não te trazem a felicidade que a verdade traz. Ela traz pequenas felicidades que logo passam, e mesmo quando você está numa situação que você considera feliz na ilusão, o medo está lá por trás, né? Está ali presente. Nem que seja no subconsciente, no inconsciente, ele está ali presente. Se você der qualquer margem, ele vem para a consciência. Então, você está sempre no estado de alerta, né, em função do medo e da culpa, que eles estão sempre na base, né, do sistema de pensamento egóico. E aí, mesmo que você tenha algumas satisfações, elas são temporárias. O curso também chama fantasia de mágica, né? Ele fala em mágica de remédios, de status, de dinheiro, de situação política, de gênero. Tudo isso são mágicas, são fantasias. E você quer se realizar dentro disso. É impossível, não existe realização dentro disso. Não conheço ninguém realizado dentro disso. Enquanto isso, você está abrindo mão de viver o ser verdadeiro, né, que você é, que é o Filho de Deus. Na sua plenitude, na sua completeza. Você está encobrindo, né, esse ser pela fantasia, que é baseada na incerteza, na insegurança, na insatisfação, tudo isso que a gente conhece desse mundo da ilusão. Então, é uma chance de pensar bem, né, que escolha eu estou fazendo, a quem esse corpo-mente está servindo, e a quê? E aí escolher novamente, escolher pelo amor, pela paz e pela alegria que são próprios, né, da verdade de Deus, da vontade de Deus. A coisa é escolher novamente quer dizer que você já tomou muito na cabeça, né? Você já quis se realizar dentro das fantasias e está totalmente frustrado. E você tem que escolher outra vez. Quebrar essa resistência, né? Esse anseio de ser realizado dentro do tempo. Não existe. O tempo é a própria irrealidade. Eu vou ler o 4 e o 5, tá bom? Parágrafo 4. Esse é um curso de treinamento da mente. Todo aprendizado envolve atenção e estudo em algum nível. Algumas partes posteriores do curso se baseiam tanto nessas sessões iniciais que elas requerem um estudo feito com cuidado. Tu também necessitarás delas para a preparação. Sem isso, pode ficar temeroso demais com o que virá para usar o curso construtivamente. Contudo, à medida que fores estudando essas partes iniciais, começarás a ver algumas das implicações que serão ampliadas posteriormente. Parágrafo 5. É necessário um fundamento sólido devido à confusão entre medo e reverência, à qual já me referi e que é feita frequentemente. Eu disse que a reverência não é apropriada em relação aos filhos de Deus, porque não deves experimentar reverência na presença dos teus iguais. Todavia, foi também enfatizado que a reverência é apropriada na presença do teu Criador. Eu tenho dito, né, Jesus falando, eu tenho sido cuidadoso em esclarecer meu papel na expiação, sem exagerá-lo ou atenuá-lo. Estou também tentando fazer o mesmo com o teu.
Tenho salientado que a reverência não é uma reação apropriada a mim, Jesus, devido à nossa igualdade inerente. Alguns dos passos que vêm mais tarde nesse curso, no entanto, envolvem uma aproximação mais direta com o próprio Deus. Não seria prudente iniciar esses passos sem uma preparação cuidadosa, ou a reverência será confundida com medo, e a experiência será mais traumática do que beatífica. No fim, a cura é de Deus. Os meios te estão sendo cuidadosamente explicados. A revelação pode ocasionalmente te revelar o fim, mas para alcançá-lo, os meios são necessários. Então, ele vem falando aqui, né, que esse curso é um treinamento da mente, né, e que exige atenção e estudo. Exige prática, dedicação, né, como qualquer estudo que é levado a sério, que tem um propósito claro. Então, a gente estava até conversando antes sobre a questão do propósito. É fundamental ter um propósito claro para que esse propósito nos oriente, né, na nossa caminhada. E esse propósito, ele é o propósito do Espírito Santo, né? Por isso que a gente fala nessa necessidade desse alinhamento com o propósito do Espírito Santo, para que a gente chegue onde ele sabe que devemos chegar. Então, ele fala que é fundamental também esse cuidado que está sendo dado aqui às sessões iniciais, nesses primeiros capítulos, é fundamental para que a gente possa compreender, estar preparado para o que vem no decorrer do estudo. Então, a gente fazendo bem feito nesses capítulos iniciais, a gente vai ter condição de aceitar, né, de compreender, de seguir o que vai ser orientado nos próximos capítulos da metade do livro, final do livro, etc. E depois ele faz essa abordagem sobre a reverência, que ele já falou antes, né, no livro, ou então ele vai falar novamente no capítulo 3, que a reverência é feita em relação a Deus, né, que é o Pai. A gente não faz reverência em relação aos nossos iguais. E Jesus aqui ele se coloca como um igual a nós. Ele fala que a reverência não é uma reação apropriada a mim, né, Jesus, devido à nossa igualdade inerente, porque nós todos somos o Filho de Deus, né? Então nós somos o mesmo. Então a gente não faz reverência para Jesus, a gente faz reverência somente para Deus. Quer comentar algo, Luciano? Na frase 8, ele diz: não seria prudente iniciar esses passos sem uma preparação cuidadosa. A reverência será confundida com medo e a experiência será mais traumática do que benéfica. Jesus fala também nos princípios e milagres que milagres são naturais, mas a purificação é necessária. Você não consegue ter experiência direta com o próprio Deus sem antes ter perdoado. Então, por isso que o curso dá bem ênfase no perdão, né? Porque o perdão é purificante, né? Ele vai lhe purificando. Nada que eu pense significa coisa alguma, e isso é uma purificação, né? Seus pensamentos, você vai purificando eles à medida que você se dedica a esse curso. Ele é um treinamento por isso que vai purificando, né? Até o ponto que o curso diz que não tem nada a ser perdoado. Ou perdoa pelo que eles não fizeram. Outra coisa que bateu muito em minha cabeça, né? Eu resistia muito. Mas perdoar pelo que eles não fizeram, você tem que ter uma percepção totalmente já espiritualizada para aceitar isso. Porque, na realidade, só o espírito não tem resistência, porque ele não tem corpo, ele não tem experiência física. O espírito é como Deus, né? Então, ele diz que sua
reverência a Deus, não a Jesus. É a experiência direta. Para você ter a experiência direta, você tem que ter purificado, você tem que ter perdoado suas percepções invertidas no seu dia a dia. Esse é o treinamento diário. Perdão, 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 né? Que a expiação é pelo perdão. O perdão ele é a função nossa na expiação. Então, É a sem o mesma coisa perdão, que dizer pratica, pratica, pratica. Perdoa, perdoa, perdoa. sem perdão, não tem o desfazer, porque o perdão é a experiência do desfazer. Pelo perdão, você experimenta o desfazer. E aí você vai limpando a sua mente de percepções equivocadas e vai dando espaço para a percepção verdadeira, que é o ser completo e íntegro que nós somos. É o que eu tenho sentido nesse curso, na minha experiência. Não adianta pular o perdão. Não, não. Nem tente. Perdoe, perdoe, perdoe. Na verdade, esse livro ele é um curso para o perdão, né? Como meio para a expiação. Então, aquele tempo todo, assim, o livro-texto, o livro de exercícios, o propósito é a gente aprender o perdão e praticar o perdão até o último a ser perdoado, né? Até o último, até nenhum mais, né? Até acabar tudo que tem que ser perdoado, até o perdão completo. Então, ele é esse caminho, né, para o perdão completo, esse curso. Hoje mesmo eu estava dizendo a mim mesmo, eu dizia assim, eu vou perdoar isso, mas não vou dizer a ninguém. Não preciso dizer a ninguém, mas eu vou perdoar. E assim você vai purificando. E o perdão é aquilo que o Gustavo já falou, é reconhecer que o irmão nada fez e se unir a esse irmão. Que o perdão é o reconhecimento da unicidade. Nós reconhecemos que a unicidade é a nossa identidade, e não essa identidade pessoal que nós inventamos aqui no mundo. Então, o perdão ele é essa correção na mente de que eu sou íntegro, eu não sou separado. Eu jamais me separei de Deus. Eu continuo sendo o filho perfeito que ele criou, estendendo o seu amor e a sua vontade. Então, esse reconhecimento a gente precisa fazer através do perdão. Então, o perdão é esse reconhecimento. Em alguma altura do livro ele fala, o perdão é quieto, e na quietude ele nada faz. Apenas olha, espera e não julga. Então, o perdão é isso, é você corrigir a sua mente julgadora, ser uma mente que perdoa, né? Ser uma mente que oferece o milagre do perdão, que é a mudança da sua percepção. Então, com isso a gente termina o capítulo 1, né? E passamos agora para o capítulo 2, que é a separação e a expiação, é o nome do capítulo 2. O título do capítulo 1 foi o significado dos milagres. Agora, o título do capítulo 2 é a separação e a expiação. Tudo certo, Gustavo e Márcia? Tudo. Então, vamos lá. Então, na seção 1, o título da seção 1 é As Origens da Separação. Então, vou ler o parágrafo 1 e 2. Então, Jesus fala assim, estender-se é um aspecto fundamental de Deus que ele deu ao seu Filho. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com o teu Criador, és criativo. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade, a capacidade de criar, porque ela é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria através da projeção. O uso impróprio da extensão ou projeção, então ele está falando aqui que a projeção é o uso impróprio da extensão.
Ela ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta e que podes preenchê-lo com as tuas próprias ideias, em vez da verdade. Esse processo envolve os seguintes passos. Primeiro, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Segundo passo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Terceiro, acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. E quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Parágrafo 2. Essas distorções interligadas, representam um retrato do que de fato ocorreu na separação, ou seja, entre aspas, o desvio para o medo. Nada disso existia antes da separação, nem de fato existe agora. Tudo que Deus criou é como ele. A extensão, como foi empreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Sua fonte real é interna. A fonte real da extensão é interna. Isso é tão verdadeiro em relação ao Filho quanto em relação ao Pai. Nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do Filho por Deus, quanto as criações do Filho quando a sua mente está curada. Isso requer que Deus tenha dotado o Filho com livre-arbítrio, porque toda criação amorosa é dada livremente em uma linha contínua, na qual todos os aspectos são da mesma ordem. Então, a gente pode comentar aqui o parágrafo 1 e 2. Então, ele fala aqui da extensão, porque Deus criou o seu filho estendendo o seu amor e a sua vontade. Então, Deus não fez um filho lá igual a mente egóica acredita que faz, né? Deus estendeu o seu amor e a sua vontade, criou o filho como ele mesmo. E imbuiu esse filho da vontade de criar, da mesma vontade de criar, da mesma vontade amorosa de criar. Então, o seu filho estendeu o poder criativo a esse filho. Então, ele se estendeu a esse filho, estendeu o seu poder criativo a esse filho. E aí, esse filho fez um uso impróprio desse poder criativo, né? Então, esse filho, na origem, ele é perfeito e ele é completo. Não há nenhum vazio nesse filho que precise ser preenchido. Então, a semelhança do Criador, né, você é criativo. Todos nós somos criativos. E essa capacidade de criar, ela nunca é perdida, porque foi Deus aqui que nos imbuiu dela, né? Então, ela nunca é perdida. Mas ela pode ser usada de maneira imprópria, como ele fala aqui. E quando a gente usa essa capacidade criativa de maneira imprópria, isso é a projeção. Aí a gente projeta. Então, esse mundo aqui é o efeito do uso impróprio da nossa capacidade criativa, né, que ele foi feito através da projeção. E aí ele fala, a projeção ela ocorre quando você acredita que existe algum vazio ou alguma falta e que você pode preencher por sua própria conta, né, com as suas próprias ideias. Então, você fica parte de Deus, você deixa Deus para lá e resolve fazer tudo por sua conta. Então, você sente que tem faltas, né, porque você fez a escolha de ser a parte de Deus, então você se sente incompleto, né, incerto, indefeso, não, defendido, né, que indefeso é quando você está na espírita, que você fica defendido porque você acha que te falta coisa, que algo pode te ameaçar, e aí você começa a preencher, buscar a forma de preencher tudo isso. E aí você vai através das ideias que você tem, né, na mente equivocada, e busca preencher isso. E aí ele que dá os passos aqui de como que você faz a projeção. Alguém quer comentar alguma coisa? Jesus está sendo muito pedagógico nisso, né? As origens da separação, né? Ele aqui explica a gênese da separação. Eu sempre pensei, por que eu sou separado, né? Eu me lembro que eu comentava muito nas reuniões do curso aqui, que falava sobre a separação, eu dizia assim,
A gente botou Deus no céu para ele ficar bem longe. Como eu sou, como eu posso ser unido, né? Como a separação não existe. Aqui ele diz por quê. Ele dá aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ele dá 4 estágios de separação. E se você estudar eles bem profundamente, você vê que você pratica esses 4 estados de separação. E todos os problemas, entre aspas, que você acha que tem, vem daí, de um desses 4 estados de separação. Inclusive, o medo, né? O medo é crença na separação pura. Você, para ter medo, você tem que estar bem separado de Deus. Você, para não ter medo, você tem que estar sem resistência à separação de Deus. Se você, se você é um espírito, não tem corpo. Então a consciência do corpo traz medo. Como é que você vai ter medo ou ficar doente se você não é um corpo? Impossível. Como é que você pode ser atacado ou ferido, ou atacar e ferir se você não é um corpo, né? É de uma obviedade incrível isso, né? Mas a gente resiste. A gente resiste ao óbvio. Tem uma hora que Jesus, acho que ele cansa e diz como é simples a salvação. Complicado é o ego, né? É totalmente complicado, enrolado. Oh, meu. Acho que o ego vem muito sob a forma vestido de tédio, né? E aí a gente não permite esse vazio, né? Porque é descansar no vazio, no desconhecido, que é a permissão, que é a aceitação, na verdade, né? Da correção. Está muito claro aqui que a gente acha que pode criar tudo por a gente, né? E daí o que acontece no menor sinal de vazio, de silêncio, a gente acha que aquilo é linha pontilhada que a gente aprendeu na escolinha lá preencher, né? Tem uma linha pontilhada, tem que preencher o ditado, tem que terminar a frase. Não pode ter, não pode ter um vácuo, não pode ter um silêncio. E aí eu acho que essa fantasia, né? Fantasia, essa alegoria de tédio faz com que a gente vire um fazedor de coisas o tempo inteiro. Uhum. Então, eu acho que no momento em que a gente permitir o tédio tomar conta, que a gente permite o tédio, e atrás do tédio pode ter alguma coisa sendo dita, né? Atrás do silêncio pode ter mais outra coisa ainda sendo dita, talvez a gente se surpreenda, né? E aí vai descansando a mente nesse lugar, só que é um treino, né? Eu vejo que quando eu estou muito ativa no intelecto, no estudo, aquilo pega uma aceleração assim, parece que eu estou uma medalhista olímpica lá buscando pódio, né? Buscando a medalha, né? Parece que eu sou uma atleta olímpica buscando alguma coisa. Só que é a desistência dessa busca, né, que a gente esquece. Então, a gente esquece que a gente é um trabalhador de milagre, né, que ele está o tempo inteiro sendo passado, está o tempo inteiro esse filme do trabalhador de milagre está o tempo inteiro passando na gente, mas a gente escolhe um do lado de fora por conta do medo, que não sabe o que vai acontecer se a gente ficar quieto. Então, é bem entendível isso, assim, nós como estudantes, assim, da gente estar falhando todo o tempo, né?
É o medo é como se a gente fosse perder o que tem, perder o mundo, mas, na verdade, é o mundo que vai sair de dentro da gente como valor, como significado. Então, não tem sofrimento. O contato com a verdade não significa sofrimento, significa, pelo contrário, alívio e descanso, né? Porque você vai descansar do medo e da culpa. Quando você se unir à verdade do que você é. Então, é não ter medo de olhar para dentro, ir lá nesse silêncio e aprofundar nesse silêncio, porque você vai acabar se lembrando da sua verdadeira identidade. E só olhando para dentro que a gente vai se lembrar. Não é olhando para fora e buscando no mundo, né, uma resposta para esse vazio interno que a gente sente e tem medo dele. Né? O medo, na verdade, é esse medo de perder coisas, achar que vai perder alguma coisa. Não vai. Você vai só abrir mão daquilo que vai perdendo valor para você. Então, é um processo, né, suave. A não ser que você queira acelerar. Aí, se você quiser acordar, né, acelerar o processo de acordar, aí o ritmo você vai dar. O Espírito Santo, ele aceita o ritmo que você dá. Ele está ali sempre disponível para te orientar. É como estar numa clínica, né, para viciado, né? É o ególatra anônimo, né? A gente isso aí. Só por hoje, né? Só por hoje, eu vou descansar minha mente só por hoje, só por hoje. E a gente não dá a chance de ver só por hoje. Se eu me calar, se eu descansar, só por hoje, se eu silenciar minha mente, falar. Sim. Só por hoje eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Porque, tipo assim, eu já fiz isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, hoje eu não vou fazer nada, eu quero só ver, vou pagar para ver se alguma coisa vai ser dita. Então, hoje eu vou deixar quieto. E é engraçado, porque daí o que acontece? Não acontece nada, né? Não acontece nada. Daí, lá adiante, a gente vê assim, parece que eu estava mais quieta hoje, não reagi tanto, né? É sutil a mudança. É o efeito. Não, e às vezes ele fala mesmo, você escuta a voz dele na sua mente. Dependendo do grau de silêncio que você alcança, ele te responde coisas, que é aquela vozinha baixinha lá na sua mente, né, que te fala. Tem um livro de Helena Blavatsky que o nome é A Voz do Silêncio. E ela fala mais ou menos sobre isso, né? O silêncio é esse vazio que Márcia falou. A gente fica ansioso, né, com o vazio, a gente acha que a gente vai perder alguma coisa, que a gente vai ser atropelado, que vai acontecer alguma coisa se a gente não abrir mão. Mas isso aí são as defesas do ego, a gente tem que ter claro que é isso, são as defesas do ego atentas. A gente tem que lembrar que o ego ele é atento o tempo todo. Então, por isso a gente precisa de disciplina, de prática e de disciplina, para que a gente consiga ir abrindo espaço, né, nessas barricadas de defesa do ego, para conseguir chegar lá onde a verdade nos aguarda. E você, no vazio, você só vai perder o ego. Só vai perder o medo e a culpa, você só vai perder a dor, né, o sofrimento. Mas é incrível, né, que a gente não foi educado para isso, né? Agora, com essa outra educação, a gente tem que reverter completamente esse sistema, né? Então, quantos anos a gente veio aprendendo a mesma coisa? E agora, só o que Jesus pede é para desaprender. Ele fala que a experiência, bem assim como Márcia falou, você vai se arriscando aos poucos, né? Eu vou fazer silêncio hoje. Inclusive, o budista trata muito o silêncio como vazio, né? Ele chama sunyata. O curso tem o vazio, que é o instante santo, né? Agora tem que lembrar que o livro de exercício está aqui para te ajudar, né, a fazer esse trabalho de lembrar de quem você é, né?
São 365 exercícios para treinar a mente, para ela conseguir, né, apesar do ego, ela conseguir ir lá e você encontrar a sua verdadeira identidade. Então, ele te ajuda nisso. Mas se você levar os exercícios a sério, se fizer do jeito que é orientado, você vai chegar a esse ponto, né, de lembrar de quem você é, né, e sentir a paz que você é, né, que é inerente ao Filho de Deus. O livro de exercício é perfeito, para mim é perfeito. Eu curto muito, comento, todos os dias eu faço um comentáriozinho, nem que seja um rabisco, mas eu falo. Sim. E todo dia, em todo exercício, ele, não sei como, mas ele leva ao silêncio. É o treinamento, né? É a sua disponibilidade para o Espírito Santo, e aí acontece, né? Sem a disponibilidade é muito difícil, porque você vai estar ocupado com outras coisas na sua mente. Então, você tem que estar com sua mente disponível, vazia para o Espírito Santo, para que ele possa se comunicar com você. E uma coisa muito interessante também para se lembrar, na hora que a gente tá com aquelas demandas, né, de coisas para terminar, de relacionamentos genéricos, assim, né, para consertar, né, naquele dia a dia da gente, aquilo que o Gustavo estava falando, que a gente entra num estado de exaustão, né, de parece que a gente tem que resolver cada questão, cada problema da vida da gente, lembrar de que esses problemas, que é o contrário, não é nós que temos que resolver os problemas para depois ter um tempo para o curso, mas ter um tempo para o curso em milagres, né? Na nossa mente, ter um tempo para esse curso se fazer na nossa mente, permitir que ele desenvolva na nossa mente, porque dessa forma a gente percebe que o que a gente está vendo, na realidade, é a nossa projeção. A gente vê o mundo conforme a gente está por dentro, não é o contrário, eu vou ajeitar lá e depois eu vou ter tempo, não. Eu vou dar um tempo aqui que as coisas vão se comportar de outra forma do lado de fora, porque eu paro de projetar tanto problema que eu vejo, né? As coisas se resolvem de outro jeito. Ela se desmancha na medida em que eu vou curando a minha mente. Porque quando eu curo dentro, eu curo fora. E a gente tem a tendência de tentar primeiro ajeitar as coisas lá fora. Quando, na verdade, a gente fica secando gelo, né? Ao contrário, a gente tem que fechar a maquininha tem que desligar a tomada, a geladeira, parar de fabricar gelo. Se ele fala que na última linha da sessão anterior que a gente leu, do parágrafo 1º, ele fala: não enganes a ti mesmo acreditando que podes te relacionar em paz com Deus ou com teus irmãos através de qualquer coisa externa. Não é internamente. Todo o processo de mudança da mente, ele é interno, é da mente, né? Como é que você vai mudar do lado de fora? A correção é feita na mente. A expiação é isso, é a correção feita na sua mente, em que você inverte a percepção de equivocada para a verdadeira, através da guiança do Espírito Santo. O mundo é mental, é totalmente psicológico. Ele é um efeito da mente. O mundo é apenas um efeito da mente. Projeta ele. É como o exemplo da miragem, né? Se você está no deserto com sede, você vai ver miragem de água. Se nesse mundo você acha que sua salvação é maçã, você só vai ver maçã. Você vai projetando, acreditando na sua projeção. E aí se culpa, né? Se culpa, e é terrível porque quem você acha que tem prazo de validade. E você está correndo atrás de fantasia e ficando exausto e doente com essas coisas. Sim. Aí você vai ficando fraco, doente,
e achando que realmente você tem prazo de validade. Você não tem prazo de validade. E é Quem muito. você é realmente Aqui não no tem parágrafo, prazo de validade. aqui no parágrafo 2, na linha 4, ele fala: a extensão, como foi empreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Sua fonte real é interna. Então, a extensão ela vem de dentro, assim como o amor vem de dentro, né? A vontade vem de dentro, a extensão, como ela vem de Deus, ela vem de dentro e se irradia, né? Ela vem do interior e se irradia, assim como o amor. E é, Não tem nada do lado de fora, ela vem internamente e se irradia. e é engraçado porque, de novo, é o contrário. A gente faz coisas e se sente culpado, né? Só que o problema não é a gente ter feito coisas e depois se sentir culpado. O problema é que a gente só faz coisas para se sentir culpado. As coisas só são feitas por nós com o intuito de sentir essa culpa. De alimentar a culpa e o medo. A gente só fez para sentir a culpa. Então, na verdade, a gente não fez nada. O que a gente fez foi uma provocação louca para se sentir mal. E a gente pode desistir da culpa, né? Desistindo da ideia de que a gente fez alguma coisa. Entender? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela estava me dizendo, mas rapaz, eu ganhei tanto dinheiro e estou sem nenhum. Eu disse para ele, rapaz, se você não tivesse feito nada, você estava rico. Gente, eu vou ler então o 3 e o 4 para a gente poder, pelo menos, ler os 3 parágrafos finais, tá bom? Deixa eu ler o 3 e o 4, depois a gente lê o 5, tá bom? A gente comenta mais rapidamente, eu leio o 5 para poder conseguir dar conta dessa sessão toda, pode ser? Pode. Então ele fala, parágrafo 3. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente no qual nada era necessário. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, entre aspas, tudo o que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer no abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou a criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Parágrafo 4. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente, não podes, nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está a base real para escapares do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois que um profundo sono caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda,
a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Então, no final, Adão é a mente equivocada. Pelo que eu entendi aqui desse parágrafo 2, ele fala, não tem... O Adão, ele ouviu mentiras da serpente, então ele fala aqui, na linha 6, no entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Algumas pessoas despertam, né? Algumas pessoas renascem da ilusão, mas não o mundo como um todo, né? Não todos os fragmentos, né, tenham passado por esse renascimento, por esse despertar. Então, na verdade, e nem a Bíblia faz referência a esse despertar global, né? Esse despertar do Adão, que significaria essa mente equivocada, né? Como eu estou entendendo aqui que ele está falando. É aquela história de que você projeta o mundo que você quer ver. No mundo de Adão, só tinha maçã. Sim. Aí apareceu a serpente, aí veio a culpa, né? É justamente para quem não ficou só comendo maçã. Aí ele fala, né, que não houve um despertar, ou um despertar, um renascer em escala absoluta do mundo, né? Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Então, enquanto nós não fizermos a correção da mente, né, o desfazer da ilusão, da separação, não, né, vai haver esse renascer em escala absoluta. Então, daí o nosso trabalho como trabalhadores de milagres, de trabalhar para a expiação, né, a serviço do Espírito Santo. E aqui no parágrafo 4, ele vem falar de usurpar o poder de Deus, né? Ele fala, todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Então, todo medo vem de nós acharmos que nós criamos a nós mesmos. Toda a dor do mundo, quer dizer, o mundo, né, todo esse efeito, essa projeção, ela vem do medo que nós sentimos ao acharmos que nós criamos a nós mesmos, né, que nós desbancamos Deus, que nós tomamos o poder de Deus para nós. Então, a gente, na verdade, desbanca Deus, se coloca como criador e sente medo. E aí vem a projeção, que é essa criação imprópria, né, da mente. É o uso impróprio, né, desse poder criativo que Deus nos deu. E aqui está a fórmula, né? Aqui está a base real para escapares do medo. O escape efetuado pela tua aceitação da expiação. Sim. Que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. A gente só tem que aceitar. Aceitar. E aceitar voltando lá para o começo, né? É aceitar esse vazio. E né? Aceitar o que é? Tomar para si. Então, você tem que tomar para si a expiação. A expiação não é uma questão do Espírito Santo. Ela é uma questão sua, juntamente com o Espírito Santo. Porque nós é que temos que corrigir a mente. O Espírito Santo ele é o nosso guia para a correção. Mas nós temos que estar abertos à aceitação dessa correção, que é a expiação. Sem a nossa aceitação, a gente não vai se abrir para a correção. Então, por isso que a aceitação é tão fundamental. Jesus frisa muito isso durante o texto. Sim, até porque fica contraditório dentro da gente, né, mesmo, né, se a gente não aceita, mas quer que corrija, não tem. E o Espírito Santo não vai fazer nada que não seja da nossa aceitação. Porque o Espírito Santo, em última análise, ele é nós mesmos, né? Ele é gentil e amoroso. Ele é a pura consciência, né? Ele é o Espírito de Deus. Ele é gentil e amoroso, ele não vai forçar nenhuma barra. Então, por isso que ele espera que a gente aceite, para que ele possa fazer o trabalho dele, né?
É a mesma coisa, eu acho, num relacionamento, quando vem a outra pessoa e pede alguma coisa, e pede em namoro, você diz que sim, mas não aceitou. É a Não mesma se entrega, coisa, não vai né? fluir nunca, não entrega. É aceitar um beijo, mas não beija. É a Essa mesma aceitação é isso, essa entrega ao Espírito Santo, essa é, rendição ao Espírito Santo, para que ele possa te usar a favor da expiação. a mente tem que estar de acordo com o coração, né? Tem que aquilo que a gente sente é aquela decisão que a gente toma, porque se não tem uma contradição dentro, existe uma mentira contada dentro, isso não flui, né? Só completar essa frase aqui do 4, da linha 4. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Então, a expiação é isso, é a gente se lembrar de que a gente não se separou de Deus, nós nunca pensamos a parte de Deus, a separação não aconteceu, então a gente tem que desfazer esse engano em nossa mente. Porque nada aconteceu de fato. Então, a gente só precisa acreditar que nada aconteceu, mas acreditar completamente. E nos perdoar por termos acreditado que aconteceu. E parar de culpar o nosso irmão pela separação que nunca aconteceu, e ele nunca fez nada, né? Porque a separação nunca aconteceu. Você ia falar alguma coisa, Gustavo? Fala. Eu não conheço assim, palavras que expressem tão bem a relação direta com Deus como a expiação, como o que nada aconteceu, né? Os Advaitas, eles falam muito. Aqui mesmo tem uma frase que eu me lembrei dos pensamentos dos Advaitas. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Os Advaitas dizem assim, você é o absoluto. Quer dizer, o absoluto é o quê? O absoluto é o vazio que Márcia falou. O absoluto é o que nada aconteceu. Tudo que você pensa que aconteceu, não aconteceu. E o que Jesus diz, antes de Abraão ser, eu sou. Os Advaitas dizem, você nunca nasceu, nem nunca vai morrer. Jesus fala aqui também. A mesmíssima coisa direta. Jesus fala isso aqui também, não há nascimento nem a morte. O Filho de Deus é eterno. É esse o foco de todo o culto. E lembrar também que o que ele chama de, para quem está começando, para lembrar que expiação, o que ele fala de expiação aqui, não é aquele conceito de expiação que a gente tem aqui no mundo da ilusão, que seria purgar os pecados. Porque aqui na ilusão a gente acha que pecou e que a expiação é a purgação dos nossos pecados, é o perdão dos nossos pecados. Então, o perdão ele passa por um julgamento e depois por uma liberação. Isso no mundo da ilusão. E o que Jesus fala aqui da expiação é esse desfazer de uma crença equivocada na nossa mente. É o desfazer do erro, né? O erro da gente pensar que é separado de Deus, que nós somos a parte de Deus. Esse é o erro que tem que ser corrigido. E isso é o que ele chama de expiação. E essa expiação ela acontece através do perdão, né, como o livro ensina aqui, do começo ao fim. É perdoando o Filho de Deus pelo que ele nada fez, é que a gente vai desfazer essa crença em nossa mente. E experimentando, né, essa completeza que nós somos como filho perfeito de Deus. Isso a gente só faz na mente. Então, a expiação ela é um processo que acontece na mente para que a gente se lembre de quem nós somos verdadeiramente. Eu gostaria de ler o 5. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gostaria de ler o 5, que é o último parágrafo. Vamos. Pode ser? Parágrafo 5. Quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre, que pode curar qualquer uma com a mesma facilidade. Ele não faz distinções entre percepções equivocadas. A única coisa que concerne a ele é distinguir a verdade de um lado e do outro o erro. Alguns milagres podem aparentar maior magnitude do que outros. Mas lembra-te do primeiro princípio desse curso. 2 pontos. Não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Na realidade,
tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Tu és intocável por todas as expressões de falta de amor. Essas expressões podem vir de ti e de outros, de ti para os outros ou dos outros para ti. A paz é um atributo em ti. Não podes achá-la do lado de fora. A enfermidade é alguma forma de busca externa. A saúde é paz interior. Ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, ações resultantes da falta de amor nos outros. Então, podemos comentar, gente. Bom, então o milagre pode curar qualquer mentira que você coloque em sua mente, com a mesma facilidade. Ele não faz distinção entre mentira grande ou mentira pequena, né? É ilusão grande ou ilusão pequena. Para ele é tudo uma só coisa, que é a ilusão. Então ele cura qualquer uma com a mesma facilidade. Então a única coisa que concerne ao milagre é distinguir o verdadeiro do falso. Né? Então, o milagre, ele percebe o falso como falso, então ele distingue a verdade da ilusão. E aí, e através disso, ele faz a correção na nossa mente. Através dessa distinção da verdade e da ilusão, ele faz a correção na nossa mente. Acho que tem uma parte muito legal ali, que é a paz é um atributo em ti. A enfermidade é alguma forma de busca externa. Eu acho que aqui ele deixa um recado muito acalentador, assim, que não importa o que aconteça, sempre a paz está em ti. Sim. Então, por mais que a gente esteja imaginando que está na culpa, que está num deserto, que está em qualquer lugar, não há como negar que a paz é um atributo em ti. Ela está temporariamente esquecida. E isso é o que chama a enfermidade. É alguma forma de busca externa, quando a gente não está vendo, não está sentindo, não está permitindo essa verdade que está sendo revelada 24 horas por dia. Quando a gente não está permitindo isso, a gente está na enfermidade. Então, eu acho que é bem... É uma frase que dá um quentinho, assim, né, no coração, assim, da gente, sabendo que não importa o que a gente está fazendo, se a gente acha que está errando, não está conseguindo, não consegue despertar, não consegue entender, tudo bem. A paz é um atributo em ti. Isso é inegável. É apenas uma questão de tempo aqui do mundo para poder sentir verdadeiramente. Você falou uma frase aí, Márcia, a gente não precisa ficar ansioso com a questão de iluminação, do despertar, porque a ansiedade ela é do ego. O que a gente tem que fazer, que é nossa função, é perdoar e nos entregarmos ao Espírito Santo, nos alinharmos com a vontade de Deus, a nossa vontade com a vontade de Deus, para que esse despertar aconteça naturalmente. Então, não é pela busca ansiosa, é pela entrega completa. Então, se eu me entrego completamente à guiança, esse despertar acontece. E olha que lindo, ó, e essa paz, ó, ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Ou seja, ela corrige tudo. Se a gente apenas entende que é um atributo, que esse atributo está dentro da gente, aceitar esse milagre simplesmente corrige, inclusive, aquela sensação de que não está havendo amor no mundo. Corrige, inclusive, isso. É uma virada aqui de chave, né, isso aqui. É uma virada total. Sim.
Porque a gente está sempre, o tempo inteiro, tentando corrigir alguma coisa lá fora, porque a gente está sempre com aquela sensação de falta de amor, né? A gente não é acolhido, a gente não é reconhecido, a gente não é amado, a gente está o tempo inteiro buscando aprovação do lado de fora, ou vendo alguém pedindo aprovação. Então, é sempre um pedido de amor, né? Um ataque, um pedido de amor, a defesa. A gente está sempre transitando com um pano de fundo chamado mundo nessa mesma ladainha, como se diz, né? A ladainha, né? Que fica lá na oração, uma atrás da outra. Então, é uma ladainha que a gente está falando, fazendo o tempo inteiro, correndo atrás de amor, culpando alguém por não amar, né? Julgando alguém por conta disso. Quando a gente perceber que isso tudo está dentro, que se a gente permitir esse descanso que a gente falou lá no início, permitir aquele silêncio, que a enfermidade venha a ser essa busca, quando a gente se der conta disso, permitir tudo isso, isso é a aceitação do milagre, isso corrige tudo, inclusive do lado de fora. E é o que ele fala. Tudo que não é expressão de amor é pedido de amor. E ele fala aqui na linha 6, do parágrafo 5. Na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Isso. Então, quando você está na mente certa, você é intocável por qualquer expressão de falta de amor. Qualquer expressão que não for amor vai ser falta de amor. Então, tudo isso não chega até você, porque você está no amor, na sua identidade real, que é o amor absoluto. Aí aceita e terminar o filme. Sim. Terminou, como é que é a lata? Como é que o Gustavo fala? O filme está na lata. Era a Roberta que dizia isso, né? O filme está na lata. Aí acabou o filme. The end. Bom, e com isso a gente termina a sessão 1, né, do parágrafo 2. Né? No próximo encontro, a gente vai para a sessão 2, que vai ser expiação como defesa. Nossa, vai ser muito bom, hein? Vai falar da expiação. Então, gente, vamos... Se ninguém mais quiser falar alguma coisa, a gente pode fazer a oração final, né? Tudo bem? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tudo bem, vamos fazer. Se alguém tiver alguma proposta de uma oração final, pode falar. Eu achei aqui uma proposta, mas se alguém tiver alguma ideia, eu vi aqui a lição 295, né, que é da página 470 do livro de exercícios. Ela fala: hoje o Espírito Santo olha através de mim. Pode ler, mano. Eu acho que eu vou ler essa outra, que a gente falou tanto do perdão hoje, que essa lição, a lição 297, na página 471, ela fala: o perdão é a única dádiva que eu dou. Acho que essa aqui vai ser mais apropriada para o que a gente falou hoje. Tudo é apropriado, né? Porque, na verdade, tudo aqui faz o mesmo sentido. A gente poderia ler essa. Pode ser? Vamos. Então, gente, vou pedir para fecharem os olhos, respirar, né? Fortalecer a nossa unidade com o Espírito Santo, o alinhamento da nossa vontade com a vontade do Pai, para que a gente possa aceitar o que Ele quer nos dizer com essa oração. O perdão é a única dádiva que eu dou. O perdão é a única dádiva que eu dou, porque é a única dádiva que quero. E tudo que eu dou a mim mesmo. Essa é a fórmula simples da salvação. E eu, que quero ser salvo, quero torná-la minha, para que seja o modo como vivo em um mundo que precisa de salvação
e que será salvo na medida em que eu aceitar a expiação para mim mesmo. Pai, como são certos os teus caminhos, como é seguro o resultado final, e com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça. Graças te são dadas por tuas dádivas eternas, e eu agradeço a ti pela minha identidade, com I maiúsculo, do Filho de Deus. Então, Espírito Santo, nós agradecemos a ti por esse encontro. Pedimos que continue conosco, nos guiando. Nós entregamos a ti os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa fala, as nossas mãos, os nossos pés, para servir a ti no caminho da nossa salvação. Amém. 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 Vou encerrar a gravação, então. Então, gente, obrigada aqui pela paciência. Por acompanhar. Todos são convidados a participar. Então, até o próximo encontro. Muito obrigada. E aí, gente? Despede?